Dizem aí que as eleições teve fraude e tudo mais, mas, cara, não me surpreenderia o Lula ganhar uma eleição no Brasil. Porque quando você vê, por exemplo, o grau de imbecilidade que se tornou a população, é uma coisa apavorante. Eu te falo um exemplo. Fui jogar futebol na quinta passada, um sujeito entrou no local onde eu estava, que era fechado, com uma caixa do JBL desse tamanho, e começou a botar aquelas músicas de sabe? Com tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá. Pô, cara, eu fui obrigado a sair do jogo, chegar e falar, ô, meu irmão, você tá achando que isso aqui é bagunça, pô? Cara, as pessoas perderam o respeito, perderam um senso de bom senso mesmo das coisas, assim, de achar, por exemplo, que eu posso entrar num ônibus, ao invés de ter um fonezinho de ouvido pra eu escutar minha música, não, você vai ter que escutar o funk que eu escuto. Quer dizer, a pessoa obrigatoriamente, ela é não satisfeita em ouvir música ruim, ela quer mostrar pra todo mundo o lixo musical que ela tá escutando. É uma sensação de liberdade muito mentirosa, né? Porque, na realidade, hoje em dia, o que faz uma pessoa parecer forte está totalmente deturpado, né? O que, na realidade, faz uma pessoa parecer forte é a coragem, né? A coragem para o bem. Então, é você ter a coragem de pôr mais um filho no mundo. É você ter a coragem de ser fiel à sua esposa. É você ter a coragem de dizer não a uma churrascada regada a putaria. É você ter a coragem de fincar a mão na boca de um cara que porventura esteja maltratando um animal na rua, né? Estes são os valores que embasaram uma sociedade de bem. Hoje em dia não. Hoje em dia coragem é você ter coragem de mostrar as tetas numa passeata pró-feminismo. É você ter coragem de se manchar de morango igual a Luísa Sonza lá, fazendo uma alusão a um ritual satânico e de aborto, né? É você ter a coragem de, como você falou, de entrar num ônibus ali, colocar um funk onde fala, né, em sua grande maioria de órgãos genitais e posições obscenas, dentre outras várias coisas, e não se importar se os outros estão se importando. Então, até mesmo os nortes do que é coragem estão muito deturpados. E aí, né, eu te digo uma coisa. Existe também, né, eu queria que você complementasse o meu raciocínio. As pessoas, elas perderam o senso de virtude. Elas não entendem mais o que é a virtude, de fato. Mas elas descobriram uma forma de fabricar suas próprias virtudes, né? Então, por exemplo, se você pegar e ver pessoas que defendem, né, pautas aí ditas progressistas, por exemplo, né, ela vai, por exemplo, né, a mulher, por exemplo, defende o feminismo. Se você for ver, né, ela tem uma péssima relação com homens. Então, ela vai ela vai catalisar isso para a figura masculina. Até teve uma coisa muito bacana que o Felipe Chaves fez, que ele colocou um vídeo de uma dessas blogueiras aí da moda, falando que homem não presta. Eu postei isso. E você postou também, exato. Eu postei. Que logo depois apareceu um homem consolando outro homem que tinha atropelado a filha dele. Um homem numa situação... Inclusive, eu frisei embaixo, né? Não são os homens que não prestam. É o seu ex-marido que te traiu, é o seu chefe que te molestou, é o seu avô que te abusou. São estes homens no singular. Não são os homens no plural. Não é assim que funciona. Aí que eu chego no ponto, né? Porque ficou muito fácil, né? Quer dizer, é o que o Jordan Peterson fala, né? Quer mudar o mundo, mas não sabe arrumar a própria cama, né? Yoko Ono e John Lennon, um exemplo mais claro disso. Enquanto estavam lá pregando por paz, por não sei o quê, você tinha a camareira do quarto arrumando a caminha dos dois bonitos para os dois bonitos ficarem aparecendo de bunda de fora para poder escandalizar o mundo, né? Cantando Imagine All the People. Né? Quer dizer, tudo isso entra nesse bloco, né? Dessa sinalização de falsas virtudes. E olha, né? Que perigo, Bruno. Você falou uma coisa que me deu alusão à outra. Nós falamos então de cultura, nós falamos da faculdade, nós falamos dos valores morais, de virtudes, né? Tudo isso gera uma sociedade doente, correto? Uma sociedade doente precisa de pessoas que saibam tratá-las. Não é verdade? Perfeitamente. E aí eu te pergunto, se essas pessoas doentes são as mesmas pessoas que entram na faculdade, e se elas saem lá teoricamente piores do que entraram, porque vão ter acesso a culturas que não são as mais interessantes do contexto intelectual nem moral,
né? Como é que elas vão tratar outras pessoas? Então este é o nível dos terapeutas do Brasil hoje. Tá? Infelizmente eu me deparo com relatos de pacientes que chegam até mim contando coisas absurdas. Do tipo, estou casada, ele foi o primeiro homem da minha vida, ou ela foi a primeira mulher da minha vida, e hoje nós não estamos bem. Ah, mas foi o primeiro homem da sua vida. Então, para você ter certeza, saia com outros homens. Então, para você ter certeza, saia com outras mulheres. São esses relatos que eu recebo, né? E tenho dezenas de relatos muito piores, né? Falei do contexto conjugal, mas eu podia entrar no contexto de doenças. Por exemplo, a pessoa chegar na frente de um terapeuta e com uma sessão ele achar que fechou um diagnóstico, né? Por exemplo, não, você é borderline. Poxa, como assim, cara? Entendeu? Tem vezes que demora um ano para fechar um diagnóstico, né? Então essas pessoas fragilizadas, essas pessoas progressistas, essas pessoas sem valores morais e digo também religiosos, né? Essas pessoas são estas que estão se dispondo a tratar outras. E aí eu te digo, por que é que eu tenho resultado na minha profissão? Né? E não preciso de fim de falsa modéstia, eu tenho ótimos resultados na minha profissão. Eu tenho ótimos resultados porque, além de um processo teórico que eu vivenciei, eu paguei o preço de uma exclusão da sociedade para poder estudar, de uma exclusão do contexto social para poder estudar, eu também tive um processo de vastas dores em função das perdas, dos sofrimentos que eu enfrentei, e estes foram o que me deram a famosa personalidade terapêutica. Afinal de contas, o que cura não é técnica, mas sim a personalidade do terapeuta, né? Então, infelizmente, nós estamos, além de bem doentes, estamos sendo tratados pelos bobos da corte. Ou seja, é doente tratando doente. São pessoas problemáticas tratando pessoas problemáticas, né? E tentando impor sobre aqueles que já têm problemas e que estão fragilizados as suas próprias doenças para que você se sinta melhor. Ou seja, se eu fosse ele, eu estaria com outras mulheres. Mas como ele não sou eu vou dizer para ele que tente estar com outras mulheres para que ele tenha certeza se o casamento dele é bom ou é ruim. Então eu me sinto menos pior sabendo que o meu paciente fez isso. Então eu uso outro de cobaia e destruo a vida do outro.